Taliane Teixeira, da Rede Municipal de Petrolina, e hoje, terceira fase, nós iremos estudar sobre o sistema feudal, ou seja, o feudalismo na Idade Média. Vamos mergulhar nessa história, conhecendo melhor como era a vida da população na Europa do século XV e toda a conjuntura social. Começando aqui, vamos ver a organização. Nós temos aí, no centro, o senhor feudal ou o suzerano, que poderia ser o rei ou a instituição, a maior instituição de todas na Idade Média, que era a Igreja Católica Apostólica Romana, onde o clero se dividia em clero regular e clero secular. Em apoio a essa nobreza, nós temos aí condes, duques, marqueses, e esses eram os senhores feudais ou suzeranos. Abaixo deles, quem pagavam os impostos estavam os servos, que não eram escravos. Servo estava preso à terra por meio de um juramento de fidelidade ou pacto de fidelidade, realizado através de uma cerimônia chamada investidura. E nós também tínhamos os homens livres, que eram chamados de vilões, e também escravos, mas em menor quantidade. Esses escravos poderiam ser escravos por dívida, que acabavam ainda existindo nessa conjuntura da Idade Média. Como estava organizado a sociedade ruralista da Idade Média, no chamado feudo ou feudalismo? Nós tínhamos aí, acima, vou pegar a canetinha aqui para a gente deixar bem destacado. Aqui ao fundo, o castelo, que era exatamente a moradia do senhor feudal, que poderia ser também um mosteiro, se pertencesse à igreja. Tínhamos aqui o manso senhorial, que é onde estavam os melhores pastos. O local onde estava o forno, que por vezes vocês vão ver que vai ser utilizado como pagamento das banalidades, que ele encontrava-se no manso servil. A própria igreja ou paróquia, porque todos os feudos tinham um pároco, que é como um padre. O cemitério. Os pastos para a criação de animais. O manso comunal, que eram as terras, por exemplo, para pegar lenha. O moinho, que também era alugado em forma das banalidades, pago como imposto. E mais pastos. Então, essa aqui era a estrutura de um feudo. Quais eram os principais tributos cobrados pelo senhor feudal aos seus servos? Porque o servo, como eu já falei, estava preso à terra. Então, nós temos aqui, primeiramente, a corveia, que era o trabalho alguns dias por semana nas terras do senhor feudal, no manso senhorial. Poderia ser de 3 a 5 dias, ou seja, quase todos os dias da semana ele tinha que também ir cuidar das terras no manso senhorial. A talha, que já está dizendo, talha é um pedaço, uma parte, né? Ou seja, 3/4 da produção era entregue ao seu suzerano, ao seu senhor feudal, ao dono da terra. As banalidades, que era pelo uso de alguns equipamentos que o servo não tinha nas suas terras, como o moinho, o forno. O tostão de São Pedro, que é o que nós conhecemos como dízimo, 10ª parte de tudo que você ganha ou que você produz. E a captação, que era um imposto anual, tem que pagar todo ano, só pelo simples fato de continuar vivo e estar ali servindo ao Senhor.
Então nós temos aí a cerimônia de investidura, que é a entrega do feudo. Temos o juramento de fidelidade e temos a homenagem. Essas três conjunturas fazia com que o senhor feudal prometesse proteção ao seu servo, por isso que os castelos, né, e todo aquele feudo, por vezes, tinham estruturas de proteção. Os senhores feudais, eles e os nobres eram os famosos cavaleiros, se dedicavam apenas à sua vida para dar essa proteção ao servo, em caso principalmente de invasões, e o servo pagava os seus tributos e os seus impostos com o seu trabalho e sua produção. O feudo, ele é a terra, ele é o benefício que o senhor ele dá como uma forma de arrendamento para o uso daquela terra. Mas é importante a gente lembrar que servidão é diferente de escravidão. Então, o servo, ele é livre, ele não trabalha compulsoriamente, ele não é mercadoria, ele não é produto, mas ele está preso sim, devido àquele pacto de fidelidade, juramento de fidelidade feito com o seu suzerano. O vassalo, que é o servo, ele está preso à terra, mas ele não está preso exatamente ao dono da terra para ser forçado a trabalhar. Ele tem que cumprir com os seus tributos. A principal diferença entre o servo e o escravo é justamente a questão da propriedade, né? Enquanto o escravo era um dos seus senhores e podiam, portanto, ser trocados ou vendidos em transações comerciais, como mercadorias, os escravos, os servos não pertenciam a ninguém. A relação estabelecida nesse caso era de dependência e não de propriedade. O servo não é um produto. É importante a gente compreender também que vai chegar um momento no qual as monarquias elas irão se fortalecer. A figura do rei ela não deixou de existir na Idade Média. A figura do rei era a figura do próprio senhor feudal em determinado território, de um suzerano. Só que por vezes os feudos eram também governados por nobres, principalmente condes, e vai chegar um momento de decadência. Lógico, eu vou falar sobre a tríade daqui a pouco, a peste, a fome e a guerra, mas as revoltas camponesas, devido a momentos de estiagem e o não pagamento de certos tributos, vai fazer com que muitos servos, não cumprindo esses tributos, também promovam as chamadas revoltas camponesas, porque o servo ele é um camponês, ele é um trabalhador da terra, ele é um pastoreio também, um pastor, e nós vamos ver essa decadência que vai levar ao fim da Idade Média, a crise do feudalismo. Então a influência romana com a decadência dos centros urbanos como localidade comercial faz com que os servos migrem para o campo, mas depois, com as revoltas camponesas, nós vamos ver que o uso da terra não vai ser a única forma. O comércio, as feiras e as cidades, elas nunca vão deixar de existir. E com a crise do feudalismo, o camponês ele vai deixar os feudos e vai migrar para os centros urbanos, para as cidades. Aqui nós temos uma imagem representando as revoltas camponesas que marcaram profundamente, né, o fim do sistema feudal, que vai ser acelerado não só pela fome, principalmente aquela época das estiagens. Nós temos o filme Os Miseráveis, que mostra isso, vários cantos trovadores da época da Idade Média que também mostram, através daqueles cantos, que realmente existiam esses miseráveis, né? Ou seja, muita gente que fugiu dos feudos também, fugiu da estiagem, da fome, e ainda foi assolado pela peste negra e pela Guerra dos 100 Anos. Então, a falta de alimentos acabou
se aliando com a expansão rápida dos centros urbanos, que aglomeravam pessoas sem condições de saneamento e higiene, ou seja, na Idade Média não tinha saneamento, não tinha um local adequado para descarte, inclusive das necessidades fisiológicas. A sujeira era muito intensa nos centros urbanos e toda essa proliferação da falta de higiene também causa doenças, né, enfermidades. Além de ser muito rudimentar a medicina naquela época, nós temos o filme The Physical também, que representa isso, muitos filmes da época da Idade Média. A falta de alimentos acabou se aliando, né, com a expansão rápida dos centros urbanos, que aglomeravam pessoas sem condições de saneamento e higiene, então desconhecidas naquele tempo. Na metade do século XIV, entre 1340 e 1350, essa situação desfavorável acabou se agravando no momento em que a peste negra, como segundo alguns relatos dizem, né, alguns historiadores, vindos do Oriente, a pulga, né, do rato, né, foi trazendo essa peste e até compreender que era exatamente a pulga que fazia com que, e devido à falta de higiene, se proliferasse e criassem aquelas bolhas, aquela peste, né, que matou muita gente, até ser compreendida como controlar, que seria por meio da higiene também. Em pouco tempo, aproximadamente 1/3 dos europeus foram dizimados com os terríveis sintomas da doença. Peste do rato, né? Peste negra. Nós vamos ter a Guerra dos 100 Anos, que falaremos na nossa próxima aula e relataremos mais essa crise profunda do feudalismo. Até a próxima.